Espírito de Deus, revela-nos o Cristo. Revela-nos este Deus fiel, este Deus poderoso. Revela-nos, Senhor. Abre os nossos olhos. Queremos saber quem é o Senhor dos exércitos. Quem é o Deus que vence toda a batalha. Quem é o Deus que está à nossa frente. Fala conosco, Senhor. Fala conosco, Espírito de Deus. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Aleluia. Vamos abrir a palavra de Deus no livro de 2 Crônicas, no capítulo 20. Segundo livro de Crônicas, no capítulo 20. Aqui no capítulo 20 vai falar sobre um rei que se chama Josafá. No capítulo 16 e no 17, você depois pode olhar, ali é o momento de transição. O pai dele morre, que era o rei Asa, e ele toma o trono a partir do capítulo 17. Aí se você ler ali, é interessante que Deus era com Josafá, Deus se agradava do coração dele. Ele andava nos caminhos do Senhor, ele era um rei que amava ao Senhor e obedecia a sua palavra. Então a gente vê no capítulo 17, 18 e 19, Deus abençoando o reinado deste rei, abençoando o que ele fazia, e Deus se agradava do coração de Josafá. Amém? Então tenha isso em mente, ele era o rei, e ele amava ao Senhor, e ele estava reinando sobre todo Israel e todo Judá. E aqui no capítulo 20, acontece uma situação que com certeza você vai se identificar, ou menos ou mais, se identificar mais ou menos, dependendo da situação que está vivendo. Estava tudo muito bem, mas de repente, agora está para estourar uma guerra. De repente os inimigos estão chegando e a gente vai ver como esse rei vai se portar diante da ameaça, do perigo. E aí eu quero que você vá pensando como você se comporta. Sabe aquela coisa assim, tá tudo bem, mas aí toca o telefone. Aí não tá mais nada bem. Tá tudo bem até você chegar no médico. Tá tudo bem até você sair daqui. Tá tudo bem até que. E essa história vai nos ensinar muitas coisas. Então a gente vai ver aqui no versículo 1 o que aconteceu. Veja lá. Eu vou ler por aqui. Depois disso sucedeu que os moabitas e os amonitas, esses são os inimigos, e com eles alguns dos meunitas vieram contra Josafá para lhe fazerem guerra. Vieram alguns homens dar a notícia para o rei, dizendo: vem contra ti uma grande multidão de Edom, da além do mar, e eis que já estão em Azazon-Tamar, que é em Gedai. Aqui está falando que eles já estavam muito próximos, tá? E está falando de um inimigo que não era qualquer inimigo e não estavam em pouca quantidade. Imagina quando esse rei recebe essa notícia, olha, está chegando. Então Josafá teve o quê? Medo. Quem aqui nunca teve medo? Às vezes a gente é tomado por um medo e depois a gente fica até com vergonha. Eu já tive tantos momentos de medo e depois eu me sinto assim, Senhor, eu não tinha que ter tido medo, eu tinha que ter confiado, mas a verdade é que eu tive medo. E eu já tive momentos de ter muito medo, muito medo. Então todos nós temos medo, todos nós, o rei, o pastor, todo mundo tem medo.
A questão é, o que eu faço quando eu tenho medo? Como eu me comporto quando a notícia chega? Então pensa aí, chega o teu vizinho e diz assim, olha, eles já estão na esquina. O diabo está vindo com mais um monte de demônio e eles estão na esquina, estão virando a esquina. O que você faz? Você sente medo, mas o que o medo te leva a fazer? Olha o que aconteceu com o rei. Ele teve medo, mas fez o quê? Buscou ao Senhor. E ele determina ali no meio do povo um tempo de jejum. Então a primeira coisa que chama a atenção desse rei é que ele teve medo, mas ele buscou ao Senhor. Mesmo que o inimigo estivesse ali chegando. Nos próximos versículos a gente vai ver que ele declara diante do povo que ele não sabia o que fazer. Você já teve uma situação que você não sabe o que fazer? Você não sabe se você diz sim, você não sabe se diz não. O médico está na tua frente, te fala um monte de coisa, você não sabe o que você faz. Você não sabe para quem você liga, você não sabe para quem que você pede socorro. Não sabe se chora, se grita, sai correndo. Mas ele fez a coisa certa. Ele buscou ao Senhor. Versículo 4. E Judá se ajuntou, então não só ele buscou ao Senhor, mas todo o povo se juntou para fazer o quê? Para pedir socorro ao Senhor. De todas as cidades de Judá vieram todos para buscarem ao Senhor. Imagina que tremendo isso. Todo mundo, ao invés de se desesperar, que é a nossa primeira reação, né? Eles se juntaram, todos, e todos buscaram ao Senhor. Versículo 6. E disse, Senhor Deus de nossos pais, não és tu Deus no céu, e não és tu que governas sobre todos os reinos das nações, e na tua mão há poder e força, de modo que não há quem te possa resistir. O rei, diante de todo mundo, ele declara a verdade a respeito do Deus que ele cria. Ele não estava dizendo para Deus, para que Deus se lembrasse, mas ele estava dizendo para o povo e para que ele mesmo se lembrasse, quem é o meu Deus? Porque quando você está numa situação difícil, se você não para e não sabe quem é o teu Deus, já era. E aqui ele declara, nós não temos o que fazer, eu creio que o Senhor reina acima de tudo e de todos, e na tua mão tem força e poder, de modo que nenhum inimigo pode te resistir. Então esse rei, ele tinha muito claro quem era o Deus dele. Isso faz toda a diferença. Hoje, quando a gente estava na intercessão orando, me veio assim para orar, para que a palavra de Deus e a verdade da palavra de Deus e a verdade de quem é o nosso Deus, não seja distante de nós. Porque às vezes você, é como se a palavra de Deus estivesse aqui e você estivesse sentado a quilômetros daqui. E você ouve a palavra, você ouve desse Deus que é poderoso, desse Deus que faz tudo, e a palavra de Deus parece que é uma coisa muito distante de você, essa realidade. Você até acha, puxa, que legal o que está falando. Legal esse texto. Só que a palavra de Deus não é legal, a palavra de Deus é viva. E o Deus que fazia coisas antes, faz hoje. O Deus que abria mar, ainda abre. O Deus que ressuscitava morto, ainda ressuscita. E eu não sei se já te aconteceu, porque eu já tive momentos assim, da palavra estar sendo ministrada, e eu estar tão longe daquilo. É como se eu quisesse alcançar, mas não dava. E eu orei, creio que o Senhor vai quebrar essa distância. Porque quando você ouvir, você tem que falar, é comigo. É para mim. Esse Deus é o meu. Não era o Deus do rei Josafá. É o nosso Deus hoje. Ele ainda faz milagre. Ele ainda remove pedra do sepulcro.
Ele ainda ressuscita pessoas. Ele ainda é o Deus Todo-Poderoso. Ele ainda pode resistir qualquer força. Então esse momento é um momento muito importante ali do rei e de todo o povo para alinhar. Porque dali viria as reações. Então é o seguinte, a gente não vai ter medo. Porque o nosso Deus está aqui. Primeiro, nós não vamos ter medo, porque ninguém pode resistir ao poder de Deus. Depois, vamos para o versículo 12. Olha só. O nosso Deus, aí, vamos ali da segunda frase. Porque nós não temos força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. Essa é a declaração do rei. Ele reconhece que ele não tem estrutura, força, preparo para resistir o inimigo que está chegando. Nem sabemos o que havemos de fazer, porém, nós vamos olhar para o Senhor. Eu não sei o que fazer, estou com medo. Eles estão chegando. Não faço a menor ideia o que vai acontecer, mas os meus olhos estão no Senhor. Quando você tira o olho da situação e coloca o olho no Senhor, a perspectiva muda. Salmo 121, vocês já leram? Acho que todos têm decor, né? Elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Não deixa vacilar o meu pé. Aquele que me guarda não dorme. Eis que não dorme nem dorme aquele que guarda Israel. O Senhor é quem me guarda. O Senhor é a minha sombra, a minha direita. De dia o sol não me ferirá, nem a lua me molestará à noite. O Senhor me guardará de todo mal, Ele guardará a minha vida. O Senhor guardará a minha saída e a minha entrada, desde agora para sempre. Este texto vale ainda hoje. Este salmo ainda vale. Esta palavra ainda é poderosa. Este Deus que não dorme é o Deus que está aqui hoje, que não está dormindo. Josafá pode ter sido pego desprevenido. O nosso Deus nunca é pego desprevenido. Porque quando o inimigo está vindo, né, Deus já foi e já voltou. Ele é um Deus de estratégia. Você sabia que ele é chamado de Jeová Sabaó? Vocês sabem o que é? Jeová Sabaó. Esse nome é tão tremendo. O Senhor dos Exércitos. Da próxima vez que você for orar, você invoca o nome de Jeová Sabaó, o Senhor da guerra, o Senhor dos exércitos é o nome dele. Então eu coloco os meus olhos em Deus, porque se eu ficar olhando para a circunstância, eu não vou conseguir nem raciocinar. Com certeza o inimigo vai entrar e vai me destruir. Mas os meus olhos estão postos no Senhor, porque do Senhor é que vem a instrução. Ele está buscando o rei. Ele convoca todo mundo para estar ali junto, para jejuar, para buscar o Senhor. E você vai ver que Deus deu a resposta. Deus falou o que era para fazer. Deus falou o que não era para fazer. Olha só. Versículo 14. Volta lá, 2 Crônicas, isso. Olha o que acontece no versículo 14. Quem veio? Por que o Espírito veio? Porque ele buscou. Porque ele clamou ao Senhor. Se você clama, você acha. Se você bate, o Senhor atende. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o vosso coração. Então veio o Espírito do Senhor no meio do povo. Versículo 15. E disse, dai ouvidos todo Judá, e vós moradores de Jerusalém, e tu, rei Josafá. Assim diz o Senhor, não temais, nem vos assusteis, por causa desta grande multidão, porque a peleja não é vossa, mas é de Deus.
Não tenham medo, não se assustem, não entrem em pânico, porque é o seguinte, a batalha não é de vocês, a batalha é do Senhor. E hoje eu fiquei pensando, perguntando para o Espírito de Deus, por que a batalha era de Deus? E eu perguntando, por que Deus compra a nossa briga? Não sei se você já parou para pensar nisso. Por que Ele declarou que a batalha é dele e não é minha? E aí eu penso, o Espírito de Deus me fala. Aí foi tão tremendo, porque Ele me disse assim, ali na cruz, eu comprei a tua briga. Eu comprei a tua briga lá com Satanás. Eu te comprei, você agora é minha. Eu sou propriedade do Senhor. Então, é o pai que vai lá comprar a briga porque mexeram com o filho. A batalha é dele porque eu sou dele. O povo é dele. O povo aqui que estava sendo ameaçado é o povo de Deus. E aí ele vai à frente da batalha e diz assim, qual é o problema? Parece que tinha alguém, não sei, parece que tinha alguém vindo aí. E eu me lembrei de uma situação, vocês devem já ter passado isso quando eram mais novos na escola. Eu me lembrei de uma briga que teve lá na escola com o pessoal da minha classe. A gente era 7, 8 anos e tinha uns meninos lá querendo ir brigando com o outro e batendo só porque eles eram um pouquinho maiores e mais fortes. Sabe aquela coisa? E aí aquele menino lá dava até pena, né? Porque ele ficou, né, apanhou e tal e foi embora chorando. E eu lembro assim que era a hora do intervalo das aulas. E eu ficava olhando e aí ele falou assim para o amigo que estava do lado. Amanhã eles vão ver só quando meu pai vier. Fiquei com aquilo na cabeça. No dia seguinte eu nem lembrava mais desse negócio, que tinha o menino apanhado e tal. Eu só vejo, de repente, um homem muito grande, com uns ombros desse tamanho, chegando na escola. Quando eu vi aquilo, já falei, ah, meu Deus, deve ser o pai do menino. Aí eu pensava assim, que criança, né, pensa cada coisa. Eu não sei se era o pai de verdade ou se ele contratou alguém, né? Mas não importa. Ele chegou e perguntou para o filho, cadê os meninos que estavam te batendo e mexendo com você? Os meninos sumiram. Porque o pai chegou. O pai comprou a briga. Aonde está mesmo aqueles que queriam bater em você? Gente, eu nunca mais esqueci a cena daquele pai assim, todo. E aí eu fiquei pensando, falei, quando o diabo vem me afrontar, quando o diabo vem bater na minha porta, quando o diabo vem me bater, me caluniar, me acusar, me oprimir, aí eu já sei. Ó, espera aí um pouquinho. Você não perde por esperar. Vou chamar o meu pai. Gente, eu duvido que ele fica. Hoje eu falei para a Ana, a gente estava conversando umas coisas, né? E eu falei assim, esse diabo mexe com as pessoas erradas. Gente, pensa um indivíduo que mexe com gente que não é para mexer. Só que, às vezes, ele triunfa e, às vezes, ele consegue, porque a gente tem medo e sai correndo. Porque a gente tem medo e cede. A gente tem medo e abre a porta. Quando a minha e a tua atitude deveria ser buscar o Senhor e declarar quem Ele é, porque o diabo sabe quem é o Senhor. E quando ele ouve que o Senhor dos Exércitos está chegando, quando ele vê que o verdadeiro leão está vindo, porque o diabo ruge, mas não é leão coisa nenhuma. E aí quando ele ruge, você fala, ó, espera um pouquinho aí. Vou chamar o leão da tribo de Judá. Não, espera que eu quero que você espera. Não, eu quero que você espera. Outro dia eu estava lá, uma batalha, um negócio, vocês não sabem, sozinha lá em casa, orando por umas coisas e tal. E
e expulsa daqui, e fala, e ora, e declara as verdades, e estava sentindo mesmo uma batalha espiritual muito forte. E aí, falei, diabo, agora, ó, é o seguinte, você vai ficar aí para você me ouvir, porque eu vou louvar o Senhor. E olha, eu vou te dizer, não é legal me ouvir cantando. Mas já que você mexeu comigo, agora você vai escutar. Entendeu? Você não mexeu? Não é legal me ouvir cantando, não é. Mas agora a tua orelha vai queimar. Porque eu vou louvar o Senhor e vou gritar e não estou nem aí, você vai ouvir. Porque ele joga sujo. E ele já sabe quem é o Senhor, mas ele, sabe aquela coisa, ele joga o verde para colher maduro? Ele sabe que ele não pode entrar. Só que às vezes a gente abre a porta. Então o Espírito de Deus veio e falou, não tenham medo. Não se assustem, não se apavorem. Porque a batalha é do Senhor. E vocês não sabem as outras coisas que o Espírito falou, gente. E tenha em mente que o Espírito Santo está falando para um exército aqui, de soldado. Aqui o rei está reunido com soldado que está acostumado a guerrear com espada, com lança. Vocês viram a música que a gente cantou? O Senhor mandou que eles não temessem porque daria a vitória. Mandou baixar a espada e fazer o quê? E levantar o louvor. Olha só. Versículo 16. Amanhã vocês vão descer contra os inimigos. Versículo 17. Nesta batalha, vocês não vão ter que batalhar. Imagina falando para um exército que eles não vão ter que guerrear. Vocês fiquem parados, esse postai-vos é em pé, e vejam o livramento que o Senhor Deus vos concederás. A Judá e toda Jerusalém. Não temas, nem vos assustem, porque amanhã vocês vão sair ao encontro, porque o Senhor está com vocês. Versículo 18. Então o rei Josafá se prostrou. Eu acho tremendo a postura desse rei. Rei não se prostra diante de ninguém. Rei é rei. E ele temia ao Senhor. E mesmo com toda a autoridade que ele tinha, ele se coloca prostrado diante do Senhor, com o rosto em terra. E sabe o que aconteceu? Todo mundo fez igual. Todos os moradores se lançaram perante o Senhor e fizeram o quê? O adoraram. Versículo 19. E levantaram-se os levitas dos filhos dos coatitas e dos filhos dos coraitas, para louvarem ao Senhor Deus de Israel em alta voz. Pela manhã cedo se levantaram, saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem, Josafá pôs-se em pé e disse: ouvi-me todo Judá e vós moradores de Jerusalém. Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e sereis bem-sucedidos. Versículo 21. Tendo ele tomado conselho com o povo, designou que os que haviam de cantar ao Senhor e louvá-lo, vestidos de trajes santos, ao saírem diante do exército, quer dizer, ele mandou os cantores e os levitas ficarem à frente do exército de Israel. Ele ordenou que eles fossem cantando: dai graças ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. Pode imaginar um exército que não vai guerrear do jeito que eles estavam acostumados? De um soldado que não ia matar o outro como ele estava acostumado? De um soldado que guarda a lança e vai andando de encontro com o inimigo cantando: rende graças ao Senhor porque Ele é bom e porque o seu amor dura para sempre. É lindo isso.
Esse é o grande desafio, né, para nós. Adorar o Senhor, mesmo antes de ver o livramento. Adorar e louvar o Senhor e render graças a Ele, mesmo sem ter acontecido a vitória. E dai graças ao Senhor porque Ele é bom, mesmo sabendo que eles poderiam morrer. Imagina você rendendo graças ao Senhor, com um diagnóstico na mão. Você rendendo graças ao Senhor após ter recebido uma notícia. E aí você diz, Senhor, eu vou à frente. E eu vou com o teu exército de anjos. E não importa o que aconteça, porque eu vou te render graças. O Senhor é bom. O Senhor é bom sempre. Com inimigo ou sem inimigo, o Senhor é bom. Tem algo que me chamou muito a atenção aqui no versículo 21. Essa tradução não está dizendo uma coisa aqui, deixa eu ler na minha. O rei diz para eles cantarem ao Senhor. E no versículo 21, na terceira linha, não sei como está a tua tradução. Diz assim, ó. Tendo ele tomado conselho com o povo, ordenou cantores para cantarem ao Senhor e o louvarem por causa do esplendor da santidade de Deus. Por que agora apareceu isso? Trocou? Vocês vão cantar, vocês vão seguindo em frente, vão indo de encontro com o inimigo. E eu quero que vocês louvem ao Senhor, não porque Ele vai dar a vitória, mas porque... Por causa do esplendor. Gente, olha isso. Olha o entendimento desse rei para falar isso para eles. Ele tinha o entendimento de um Deus tremendo. Então vocês vão dando glória por causa do esplendor da santidade. Vocês vão render graças, não porque Ele vai dar vitória, mas porque Ele é maravilhoso, porque Ele é formoso, porque Ele é tremendo. É o Deus Altíssimo, é o Senhor dos Exércitos. E vocês vão louvar, não pelo que Ele dá, por quem Ele é. Isso o diabo não aguenta. Não aguenta. Porque ele fica esperando a coisa não dar certo, ou fica esperando o momento da tribulação para ver se da tua boca vai sair uma palavra de murmuração, de incredulidade. Lembra de Jó? Foi forçado até o último segundo a falar mal de Deus. Porque o diabo fica, se o teu Deus fosse bom, gente, ele é tão... É ridículo, né? Mas a gente ouve, às vezes. Se o teu Deus fosse bom, o inimigo não estava na tua rua. Se Deus fosse bom, a tua esposa não ficava doente. Se o teu Deus fosse bom, você não estava operando. Se o teu Deus fosse bom, o teu casamento não estava desse jeito. Se o teu Deus fosse bom, você não tropeçava e machucava o pé. Onde estava o teu Deus? Estava bem lá para te guardar, para não quebrar o pé. Porque o Senhor está conosco o tempo todo, o tempo todo. Então, esse rei, instruído pelo Espírito de Deus, manda todo mundo seguir em frente, louvando ao Senhor. Olha o que acontece no versículo 22, vamos lá. Quando eles começaram a cantar e a entoar louvores, o Senhor preparou o quê? Emboscadas ou armadilhas contra os homens de Amon. E todos os homens de Moabe e dos montes de Seir, que estavam invadindo a Judá. E eles foram todos derrotados. Gente, conforme eles iam andando, iam louvando, com espada guardada, e em voz alta louvando ao Senhor. Já viu o jeito mais louco de ganhar uma guerra? Eu fico imaginando os inimigos que estão chegando. Deviam estar rindo. Agora vamos ganhar a guerra
cantando. Conforme eles iam adorando, eles iam rendendo graças ao Senhor, declarando, porque é muito poderoso você declarar quem Deus é. E aí, como ele já tinha dito que a batalha era dele, ele que foi lá e fez o quê? Colocou emboscada, armadilha, e aí você vai ver em seguida que eles começaram a brigar entre si. Como pode? Eles estavam indo em direção ao povo de Israel e de repente eles se viram entre eles, eles começam a se matar. E aí você vai ver no versículo seguinte que não sobrou um vivo. Eles se mataram. Louva ao Senhor, que enquanto você louva, o Senhor está confundindo o teu inimigo. E ele erra o caminho, ele não te acha. Eu oro sempre isso. Senhor, em nome de Jesus, me faz invisível. Que o diabo não encontre a minha casa, não encontre a minha vida, não encontre o meu carro. E vai louvando, e vai louvando, e vai adorando. E aí, pelo caminho que ele veio, a palavra de Deus diz que ele tem que voltar por 7. Não sobrou um para contar a história. Eles se mataram. Ninguém usou lança, ninguém bateu em ninguém, ninguém pulou no pescoço de ninguém. O exército de Israel não fizeram nada a não ser obedecer ao Senhor e louvar o Deus deles. Versículo 29, olha que interessante, porque quando acontece algo na tua vida, quando vem o livramento de Deus, quando vem o Senhor te socorrendo, te ajudando, é tão tremendo porque a vitória que Deus te dá não tem um fim em si mesma. Porque Deus, Ele quer atingir outras pessoas. E é tremendo porque no versículo 29 fala que quando as outras pessoas e os outros povos souberam do livramento que Deus deu, veio um grande temor sobre eles. Porque eles ouviram falar que o Deus de Israel exterminou os seus inimigos. E aí termina o texto no versículo 30, dizendo que Josafá e todo o seu reino, eles tiveram paz. Porque Deus deu para eles não só paz ali entre eles, mas em todas as suas fronteiras e ao redor. O Deus de Israel determinou a paz. É tremendo. É tremendo porque eles colocaram os olhos no Senhor. E o Senhor disse: vocês vão ver a salvação que virá de mim. Muito maior é o que está com vocês do que o que está com o inimigo. Esse versículo a gente precisa ter decor, 1 João 4,4. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Muito maior é o Deus da nossa vida, o Deus da nossa salvação, do que o Deus que está com os meus inimigos. Às vezes o exército do inimigo é muita gente e eles vão chegando e aí você tem aquela impressão que parece que eles estão em maior número. Mas quando você se coloca a buscar o Senhor, até a tua visão Deus abre. Nós já falamos disso aqui num outro culto, quando o servo de Eliseu, quando foi abrir a porta, vocês lembram disso? Ele foi abrir a porta e viu que tinha inimigo por toda parte. E aí ele fala para o Eliseu, mas vamos morrer. E aí Eliseu faz uma oração para Deus abrir os olhos dele. E quando Deus abre os olhos dele, ele vê que todo o lugar estava cercado de um exército de anjos do Senhor. E aí ele se deu conta que mais os que estavam com eles do que os que estavam do lado do inimigo. Por isso que o Espírito Santo precisa abrir os nossos olhos para a gente ver. Para a gente ver quem é o nosso Deus, para a gente ver quem está conosco. Porque
A verdade é que todos nós temos o dia da guerra. A guerra chega para todo mundo, o dia mau chega para todo mundo, a notícia ruim chega para todo mundo, não é? Eu gosto daquele versículo que diz assim: ao receber más notícias, o meu coração não vai temer, porque eu confio no Senhor. Porque chegará a hora para todo mundo de receber a má notícia. Vocês lembram quando os discípulos questionaram para Jesus a respeito até de tirá-los do mundo? E aí o Senhor disse: eu não posso tirar vocês do mundo. Mas eu tenho uma promessa para vocês. Eu vou estar com vocês todos os dias. Então coisa ruim vai acontecer? Sim. Já aconteceu coisa ruim com você? Mas é lindo como Deus faz todas as coisas cooperarem para o nosso bem. As coisas ruins Ele faz para cooperar para o nosso bem. As más notícias Ele faz para cooperar para o nosso bem. Porque Ele tem um propósito. Para nos forjar. Para nos fazer parecido com Ele. Aconteceu coisas ruins também com Jesus. Coloca para mim 1 Pedro 5. 1 Pedro 5, 7, Vlad. Leiam comigo. Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de você. Toda a sua ansiedade. Lance sobre ele toda a sua ansiedade, toda a sua preocupação, todo o seu medo. E aí vem a promessa. Por que você vai deixar com ele? Porque ele é o Senhor da batalha. Não é para você se preocupar, porque é ele que vai guerrear. Ele fala: traz o teu fardo que está pesado e vamos trocar. Eu te dou o meu, que é leve. Toda a sua ansiedade, todo o seu medo, porque Deus não nos condena da gente ter medo. O que você não pode é fugir dele, mas você tem que correr para ele. Senhor, eu não sei o que fazer. Senhor, eu estou com medo. Então a minha ansiedade, que eu não sei nem se chama ansiedade, porque é tanto que eu não sei nem mais se mudou de nome. Mas vem a promessa, porque Ele cuida de mim. Filipenses 4:6 é um versículo muito conhecido. Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e pela súplica, e com ações de graça. Ou seja, você vai render graças ao Senhor antes dele te responder. Apresentar a Deus a tua oração com ações de graça é já confiar que Ele já fez. É confiar que Ele já tomou. É agradecer sem Ele nem ter feito ainda. Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e pela súplica. Com ações de graça, apresentem os vossos problemas, os vossos medos ao Senhor. Porque é certo que Ele me ouve. É certo que Ele vive. É certo que Ele não está dormindo. É certo que mesmo às 3 da manhã, quando toca o telefone, Ele não está dormindo. E é certo que Ele me guarda. E é certo que Ele tem a provisão. Porque se vier a dor, Ele tem o consolo. Porque se vier o desespero, Ele tem a paz. Se vier a angústia, Ele vem com a alegria dele. Ele é socorro bem presente quando? Durante a tribulação. Toda a nossa ansiedade, todo o nosso medo, toda a nossa preocupação e muitas vezes a nossa falta de fé.
Às vezes vem o Espírito de Deus e fala, vai andando e vai louvando. E você fala, gente, mas no mínimo tinha que fazer alguma coisa. A gente não pensa assim? No mínimo eu tenho uma espada aqui que, sei lá, né? Vamos tentar alguma coisa. Eu ia pensar isso, sério. Eu ia pensar assim, gente, vamos pelo menos, vou ficar olhando o inimigo vindo. Eu não sei, eu acho que eu já ia me precaver, ficar a mão assim aqui meio que assim, sei lá, né? Se vem alguém contra mim, eu tenho uma espada. Porque esse negócio de cantar, louvar a Deus, não sei, né? Porque o homem é assim. E se eles tivessem feito de outra forma, o Senhor não teria dado a vitória. Mas enquanto Deus estava vendo que eles estavam ali, louvando, engrandecendo o nome dEle, Ele foi lá no território do inimigo e fez de um jeito que eles começaram a se matar. Experimenta louvar o Senhor quando tudo está ruim. Experimenta louvar o Senhor quando você acaba de receber a notícia que ficou desempregado. Experimenta louvar o Senhor com aquela luta que você está passando com teu filho. Experimenta louvar o Senhor o dia inteiro. Experimenta render graças ao Senhor. Experimenta. Porque Deus, Ele vai comprar a nossa briga. Ele nos comprou da mão de Satanás. Ele nos redimiu, nos tomou de volta. Ele diz que ninguém pode nos tirar da mão dele. Eu acho que estamos seguros na mão dele. Eu acho que estamos seguros com ele. Eu acho que estamos seguros quando ele vem e fala, não tema, não se assuste. Você tem tudo para ficar com medo, mas eu estou com você. Quando o inimigo vier contra você, quando o inimigo vier e te assustar, quando o inimigo vier para te afrontar, declare quem é o teu Deus. Declare o poder do teu Deus. Declare a grandeza do teu Deus. E louve e adore ao Senhor. Louve e adore ao Senhor. Tiago, vem cá me ajudar. Aquele que é o cantor. Diga. Ela estava com a febre muito alta e ela não podia mais convulsionar, porque convulsionasse a febre ia provocar uma convulsão e ia ser terrível. E eu e o Luiz Antônio olhamos um para o outro, começamos a louvar. Nós saímos do Bom Filhole até o Ipiranga louvando, vinha todos os louvores, a gente ia louvando. Quando nós chegamos lá, o médico, o doutor Antônio, falou assim, entra, Júlia. Ele falou assim, o que ela tem? Eu falei, ela estava queimando em febre, 40 graus quase. Ele pegou e falou assim, ela não está com febre nenhuma, para mostrar para vocês que o louvor, aquele que ela falou, o medo, veio o medo. A gente devia falar o quê? O que eu vou fazer? Não posso fazer nada. Então, o Espírito Santo que nos impulsionou a ir buscar em louvor. Aí eu tenho isso tão forte dentro de mim, pastora, que quando, às vezes, eu me encontro com as coisas, eu começo a louvar, porque isso marcou muito a minha vida. Então, hoje, essa palavra ficou muito clara para mim. O louvor é uma arma de guerra. O que o inimigo quis tomar do Senhor? É adoração, louvor, porque ele não suporta, ele sai correndo. Então, toda honra, toda glória seja dada ao Senhor. Só para contar essa experiência, porque eu estava aqui assim. Amém. Amém. É Glória a Deus. As nossas batalhas são espirituais e elas só podem ser vencidas de maneira espiritual. A lança nessa hora não resolve. Mas o que é espiritual, que é o louvor, eu acho que a gente não tem ainda a dimensão, né,
de como é tremendo essa coisa do louvor. A gente vê ali aquela situação de Paulo e Silas, preso, começaram a louvar, a cantar, e a porta da cadeia se abre, os grilhões são quebrados. A gente vê ali Saul sendo atormentado, quando Davi começa a tocar e louvar, passa o tormento de Saul. São tantos momentos na palavra de Deus. E eu tenho orado muito para o Senhor nos levantar mesmo como adoradores, porque a adoração não é restrita ao grupo de louvor. Né? A gente tem que ter uma vida assim, porque quando acontece isso com o teu filho, né? E normalmente você não está aqui dentro da igreja, você não está perto de alguém que até possa, às vezes você não consegue achar o pastor para orar com você, e aí é você e Deus ali. Então você abre a boca, mesmo na oração, a gente acha às vezes que tem um jeito certo, e tem que ser daquele... Não, você tem que abrir a tua boca e clamar ao Senhor. Não tem jeito certo. Nem para adorar. Claro, tem pessoas que têm uma voz linda para adorar, aleluia, como tem pessoas que têm, né, mãos abençoadas para tocar. Agora, aqui não fala de adoração de pessoas que sabem cantar. Fala de adoração de quem confia no Senhor, é outra coisa. De adoração de gente que confia no Senhor. Então, ó, como você é o cantor... Ai, ai. Olha lá, vamos ficar de pé, nós vamos orar. Não, é o seguinte, é ao vivo e a cores. Nós somos o exército de Deus, e Ele designou que eles fossem cantando, render graças ao Senhor por